Fofoquinha! Nós amamos todas as Matando a quartas-feiras. saudade. Nosso doutor. Ele não pôde estar aqui na Ah. semana passada, Bárbara. Poxa vida. Tava de férias, meu amigo. Confesso que eu senti falta, verdade. Muito gostoso e prazeroso estar aqui com vocês, falando sobre saúde, qualidade de vida. Hoje, dando continuidade, né, na última semana, sobre dependência química, mas hoje vamos abranger um pouquinho mais, falar sobre prevenção e as modalidades de tratamento. É porque é um assunto muito que hoje em dia que a gente vê de gente. Tem alguém na sua família que já passou por algum problema, ou de alcoolismo, ou de droga, que precisa de ajuda. E muitas vezes a gente sabe, interna, vamos internar, né? As pessoas já a primeira coisa que a pessoa fala, mas como é o processo? Qual seria o processo correto para a gente tratar essa pessoa, esse familiar, esse amigo tão querido que a gente tem? Então, eu sempre recomendo, primeiro, o primeiro passo é a gente levar informação. Então, a gente precisa sempre tentar prevenir, porque a prevenção é sempre mais barato, é sempre mais rápido e mais eficaz, né? Mas para aquelas pessoas que já desenvolveram a doença, que não tiveram a oportunidade de ter um esclarecimento, de ter um acompanhamento, dependendo da gravidade, dependendo da droga, dependendo se há comorbidade associada ou não, é indicado a internação. E aí a gente pode falar sobre as modalidades de internação, as fases da prevenção, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Então vamos falar um pouquinho sobre as fases da prevenção, Sim. que eu acho que é bem interessante para ser um pontapé inicial. E vamos falar dessas fases ok. da prevenção. Então vamos lá. São divididos em 3 fases, né? A fase primária, que é isso que estamos fazendo aqui, é quando não existe a doença instalada. Aliás, não existe nem o problema. Então, se a gente pensar em saúde pública, a vacinação. A vacinação é uma fase primária. A gente previne a doença ser instalada. Na dependência química, a gente leva informação. Então, a campanha contra o tabaco, a campanha de beber e dirigir, tudo isso é prevenção, prevenção primária. A gente oferece a oportunidade de alertar as pessoas sobre o problema das drogas. A segunda fase já é a secundária. Né? É quando a gente já começa a ter uma possibilidade de uma subnotificação. Então, você vai lá para o médico, você está com uma enxaqueca. Você deu a entrada no pronto-socorro. Aí na bateria de exames o médico olha e fala, olha, mas você é cardíaco, você é diabético. Então assim, você tem uma segunda doença, né, uma comorbidade que ela ainda não se exacerbou, ela ainda não se tornou a doença principal. Para dependência química, a mesma coisa. Se tornou crônica. Este mesmo indivíduo, ele chega no hospital com a pressão alta. Aí o médico olha, faz uma boa anamnese, por isso que é importante os profissionais de saúde terem uma especialização na dependência química, né? Porque muitas vezes esse próprio hipertenso deu a entrada, mas ele tem um alcoolismo por trás. Ele está hipertenso porque ele bebeu muito. E se o médico ele tem essa habilidade, ele consegue desenvolver já a prevenção ali. Ele começa a alertar sobre os malefícios, que se esse cidadão, se esse indivíduo, ele não começar a se tratar ou a conhecer sobre a doença, provavelmente ele vai desenvolver a dependência alcoólica e aí instalou a doença, que é a terceira fase. Que a terceira fase já é a doença. Quando a doença está instalada, eu não tenho o que fazer a não ser tratar. Porque eu perdi a oportunidade de ajudar, de informar. Aí, assim, a gente não prestou atenção na fase do desenvolvimento da doença, porque primeiro a pessoa começa a experimentar droga, depois o indivíduo começa a abusar das drogas, para depois ele se tornar dependente. Ninguém começa usando droga e termina dependente. É uma consequência. Você vê que a pessoa tem uma mudança de comportamento. Não é uma coisa que você fala, não dava para ver, não sabia. Você começa a ver essa mudança, né, doutor? E é o que mais fica evidente, né? A mudança de comportamento em todas as áreas da família, né? No comportamento, na relação familiar, a pessoa muda os hábitos, muda os seus horários, não permanece mais em refeição com a família, fica trancado no quarto ou fica muito tempo fora de casa, deixa de participar dos rituais, das festas de família, né? No trabalho começa o absenteísmo, a pessoa começa a faltar, começa a perder prazo de entregas,
né? Então, assim, na escola tem uma diminuição drástica no rendimento escolar, quando não a reprovação ou a evasão escolar. Então, a droga, assim, quando a gente pensa em droga, né, a dependência química, a dependência de substâncias psicoativas, não tem como um dependente químico ou um dependente alcoólico ter uma vida social prazerosa e uma qualidade de vida. É impossível. Tá. E você agora, temos aí essa pessoa que identificou e entrou na terceira fase. Como é que a gente faz para convencer essa pessoa a receber um tratamento? Porque eu acho que essa é uma parte muito difícil. Até convencer. Não é? Até convencer, né? Você que trabalha também, que tem os seus membros lá da igreja, deve ter pego vários casos assim, Muito. né? Imagino, né? E muitas das vezes as pessoas também, elas nem querem o tratamento. Então, mas sabe por quê, começar por Renato? isso, né? Porque por vezes as pessoas desconhecem. Eu vejo muito no consultório, as pessoas são encaminhadas no consultório ou pelos familiares, ou pelo marido, ou pela esposa, até mesmo pelo empregador, porque percebe-se uma mudança e a pessoa, quando a gente começa a fazer a entrevista, fica claro pra gente, porque a gente tem muita experiência, que ele tem os critérios da dependência química ou da dependência alcoólica, mas o próprio sujeito, ele não se percebe, por isso que é difícil. Aí quando a gente fala em tratamento, independente da modalidade, porque o tratamento existem várias modalidades, e o tratamento ambulatorial é quando o cara vai no consultório, o hospital dia, quando ele passa durante o dia fazendo várias atividades, mas não fica internado, a gente tem as internações, a gente tem internação para desintoxicação, a gente tem internação para consentimento. Então, tem várias modalidades. A gente tem residências terapêuticas. Então, a gente tem grupos de narcóticos e alcoólicos anônimos. Então, a gente tem terapia individual. Sim, terapia individual, terapia em grupo. Então, a modalidade de tratamento é a mais diversa. E não existe a melhor que a outra. Então, eu não posso generalizar e falar assim, olha, esta modalidade serve para todo mundo. É individual. É individual. Você senta com o paciente ali e aí você fala, não, você precisa de reuniões semanais, você precisa de um tratamento sozinho, você desintoxicação, sim, a gente junto. O próprio psicólogo que junto, geralmente, o psicólogo, o psiquiatra, né? Uma equipe multi ou uma equipe interdisciplinar. Mas independente das fases, né? A gente segue o modelo da entrevista motivacional, né, que foram 2 psicólogos que desenvolveram o Di Clemente e o Prochaska. A gente tem, imagina que a gente trabalha como se fosse uma espiral, a motivação do indivíduo. Então, imagina ele numa roda, onde ele passa por 5 fases. Ele tem a pré-contemplação, a contemplação, a preparação, a ação e manutenção. Então, na fase de preparação, é essa fase que ele não reconhece a doença. Então, não adianta você oferecer algo para ele, porque ele fala, eu não tenho problema. A família viu, o marido, a família, a namorada, o trabalho, todo mundo percebeu que ele mudou completamente e ele não se percebe. Essa fase é a pré-contemplação. A próxima é a contemplação. A pessoa começa a perceber os prejuízos. E aí ele começa a ficar na ambivalência. Olha, eu acho que eu estou tendo prejuízo, mas eu não sou dependente, eu não vou me tratar. Mas eu não vou me internar, eu não preciso, eu dou conta. Ele fica nessa ambivalência, mas já começa a acender um alerta que ele tem um problema. A próxima fase, que é a preparação, é onde ele está na consulta, ele está no tratamento e junto com o terapeuta, com o profissional de saúde, a gente começa a falar a respeito, a gente começa a desenvolver habilidades sociais, a gente começa a trabalhar nas crenças disfuncionais. Uma dessas crenças eu trabalhei o dia inteiro, quando eu chego à noite eu tenho direito de beber, porque eu trabalhei. Sim. Eu trabalhei a semana inteira. Né? Recompensa. No final de semana eu tenho direito de beber, então são crenças disfuncionais. Então a gente trabalha essas crenças. A próxima fase realmente é a ação. Ele entra em recuperação. E aí ele começa a perceber que ele não pode estar em todos os lugares, ele tem que selecionar os seus amigos, ele tem que selecionar as pessoas às quais ele anda, ele começa a selecionar o lugar onde ele frequenta, porque não adianta a gente desenvolver uma estratégia para um dependente químico e ele está no início da abstinência e ele continua andando com os mesmos amigos, continua frequentando os mesmos lugares. A probabilidade de ele recair é imensa, porque ele vai ser o estranho no ninho.
onde todo mundo bebendo, onde todo mundo fumando, o que eu estou fazendo lá se eu estou iniciando a minha recuperação? Eu tenho que evitar os velhos hábitos, eu tenho que evitar as pessoas, eu tenho que evitar esses lugares que me propicia o uso de droga. E a última e a mais importante, talvez, ou a mais difícil das fases, é a de manutenção. Porque até agora a gente está falando de tratamento, só que a manutenção a gente fala de recuperação. Recuperação é para a vida. É verdade. Então imagina assim, quando a gente interna, quando a gente interna, relativamente é fácil, porque a gente coloca o indivíduo num lugar protetivo, sem droga, onde a gente vai desenvolver várias técnicas com ele durante o dia inteiro, onde ele vai aprender a se conhecer, aprender a conhecer os seus sentimentos, as suas dificuldades, as suas vulnerabilidades, e ele vai ter proteção, né? Na rua, imagina, é ele por ele. Então, nessa última fase, a gente vai ter que ver se ele aprendeu todas as fases iniciais, e aí a gente vai ter que desenvolver todas essas habilidades para ele aprender a lidar com frustrações. Porque o que eu vejo muito no consultório é isso, ó. O dependente químico ficou usando droga durante 10 anos. Lembra que para procurar ajuda, geralmente demora bastante tempo, ok? E aí ele teve muitos prejuízos. Aí ele acabou se separando, parou de ir para a faculdade ou não se formou, né? Perdeu o emprego. E aí ele para de usar droga e se interna. Aí ele ficou 90 dias numa instituição para desintoxicar e para reorganizar a sua parte cerebral. Ok. Aí ele sai da clínica, ele tem a esperança de que a vida dele vai ser ótima. E é a dura realidade. E não é assim, né? E não é desse jeito, porque ele passou 10 anos sem trabalhar, sem estudar, sem respeitar a família, sem contribuir com a sociedade. Então esse gap de tempo não vai se recuperar em 2, 3 meses. Sim. E aí a possibilidade de recaída é muito grande. Por isso a necessidade de um acompanhamento terapêutico. Por isso a necessidade da gente fazer uma rede de proteção, uma rede de prevenção, para quando esse indivíduo ele se sentir vulnerável, primeiro ele tem que ser honesto com ele mesmo, né? Porque ninguém usa droga, ninguém recai da noite pro dia, eu acordei recaindo. Hoje não, eu quero fazer. Não, deve ter um tem processo. Todo o ritual. Né? Tem todo o ritual. Ele desenvolve, ele sabe, ele começa a ter as vontades, que são as fissuras, são os pensamentos automáticos, ele começa a ter as lembranças e começa a formular como que ele vai fazer o uso de droga. Se ele é honesto com ele mesmo, ele pede ajuda. Sim. Ele vai, e aí o grupo de alcoólicos anônimos, o grupo de narcóticos anônimos é muito bom, porque lá são pessoas funcionais que estão na rua, que estão em processo de recuperação e eles aprenderam esse modelo, eles aprenderam a conseguir sobreviver, a conseguir ficar na abstinência mesmo com as intempéries, mesmo com as dificuldades, mesmo com a separação de família, mesmo com a falta de emprego, porque o dependente químico ou o dependente alcoólico, ao longo da sua jornada nas drogas, ele só tem prejuízo. Eu não conheço nenhum dependente químico, olha, eu trabalho há mais de 20 anos com dependência química. Eu não conheço nenhum dependente químico crônico ou dependente alcoólico que não tenha problema em alguma esfera da sua vida. Eu nunca vi. Seria um milagre, né? Sim. Não é uma escolha, né? Não seria dependente. Não seria. Ele faria qualquer outra coisa mais legal da vida do que isso, né? Poxa vida. E, doutor Sandro, nós estamos abordando esse assunto sobre alcoolismo, tabagismo e sobre as drogas. Sim. As influências, elas são muito grandes, nós sabemos disso. Mas o que... eu não sei nem se eu posso falar que é isso, dos motivos pela qual, por mais que tenha influência, pela qual leva uma pessoa a cair no mundo da dependência química, também não tem um pouquinho de culpa dos pais? Olha, a gente, falando de droga, como é algo multifatorial, né, a gente não consegue elencar um único responsável. Não dá para dizer a responsabilidade é única dos pais, ok? A gente não pode afirmar. Mas é claro que a família mal estruturada... Sim. Contribui para o desenvolvimento, né, enfim, para o desenvolvimento do abuso, do uso e da dependência de drogas, porque geralmente a gente vê as famílias disfuncionais. Não generalizando não pode. As classes, porque tem pessoas de classes baixa
e não são usuárias. E tem pessoas de classe alta também que não são com usuárias. família completamente estruturada Sim. e são dependentes. Sim. Então, por isso que a gente não pode generalizar. Entende? É claro que, se a gente olhar num contexto macro, é mais provável, é mais numeroso que a família disfuncional, ok? A pessoa tenha mais probabilidade de se envolver com Por que eu falo isso? Pelo fato de, vamos botar aí, 60% dos pais que passam situações com os filhos na dependência química, eles empurram para o psiquiatra, empurram para o psicólogo, empurram para o padre, para o pastor, e chega um ponto, Bárbara, que ele fala assim, eu não sei mais o que fazer, porque eu já tentei de tudo. Aí quando vocês vão fazer, né, seja o pastor, o padre ou então o psicólogo, vai fazer uma entrevista com os pais, o que levou a eles não saberem instruir os filhos, nós vemos que são problemas até mesmo particular, briga de casais, ofensas, assédio, abusos, então, que os próprios pais passam sempre no fundo. Olha, eu aí eu costumo indicar, e tem hora que os pais, eles até me enxergam de uma maneira, de uma ótica um pouco errônea, porque o que eu oriento os pais, se a gente pensar na adolescência, então vamos lá na prevenção primária, que é quando não existe ainda o contato com as drogas. A gente tem que orientar os nossos filhos. Eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma menina de 12 anos e eu já oriento sobre as drogas. O que os pais precisam, eles precisam ter clareza, eles têm que ser honestos na sua orientação. Geralmente os pais que não conhecem o problema, o mundo, o universo da saúde, da dependência, das drogas, eles falam, não use a droga porque droga é ruim. Droga não é ruim. Porque as consequências da droga são péssimas. Sim. Mas num primeiro momento, as drogas, elas causam uma certa euforia, um certo prazer. Aí você chega pro seu filho de 12, 13 anos, ele ouviu essa frase a vida inteira. Não usa droga que é ruim, não usa droga que é ruim. Aí ele tá numa roda de amigos, onde todo mundo tá fumando maconha. Verdade, Bárbara. Aí ele vai dar um pega de maconha e ele começa a rir, tem aquela brisa muito legal. Ele fala, meu pai e minha mãe não sabem. Porque eles falaram que a vida inteira a droga era ruim, mas a droga dá prazer. Então a gente tem que orientar de maneira clara. Num primeiro momento, a droga pode causar um certo benefício, um certo prazer. Haja visto que tem pessoas que na primeira experiência vomita, passa mal, enfim, é péssimo. Mas na sua grande maioria, as pessoas acabam até se sentindo bem. Então a gente tem que ser honesto, olha, droga, e isso serve para o álcool também. O álcool, num primeiro momento, ele não motiva. A gente vê, olha, eu atendo muitos pacientes. Acho que o álcool é até pior, né, que eles falam que eles bebem pra ter coragem de chegar nas menininhas. Exatamente, até pra qualquer outra coisa. É verdade, eles falam, olha, eu sou muito tímido. Quando eu tomo uma dose de energético com vodka, eu consigo chegar em qualquer menina. Então... Vou falar, vou tomar um vinho pra poder ficar relaxado e dormir. A própria Gisele Bündchen, ela escreveu um livro, uma biografia dela, eu fiz questão de ler, porque eu gosto muito da filosofia dela, enfim. E ela falou que ela tomava café para se manter acordada e vinho para conseguir cultural. dormir. Até um ponto que ela falou, peraí, o que eu estou fazendo na minha vida, né? E aí ela readequou toda a rotina dela. E muita gente faz isso hoje, doutor. Porque se a gente vê as drogas é cultural. O álcool tá na nossa sociedade há milênios. A cocaína, na década de 20 e 30, era vendida em farmácia. É sério. Sério? É sério. A maconha, lá atrás, já foi vendida também em farmácia. Se a gente olhar na história, década de 20, 30, era algo que não era proibido. Não era. Esse proibicionismo, ele veio a partir da década de 50, 60. Hoje até saiu um estudo sobre a própria cannabis. Vários benefícios para quem tem epilepsia, problemas crônicos de coluna. Saiu ontem, né? Saiu ontem, Mas aí a gente tem que deixar bem claro que deixar claro que não é a maconha. Exatamente. Que assim, a maconha tem várias substâncias, é o óleo, que é o CBD, né? Que é o canabidiol. Então assim, o canabidiol de forma isolada, ok? Ele tem algumas propriedades realmente que tem causado aí diversas... terapêuticas, né, doutor? Mas não é a maconha fumada, porque o jovem pode falar... Aí a pessoa já pensa, então tá tudo certo, então eu vou falar... Já que o óleo
ajudou a epilepsia, ajudou aquele garoto do autismo, eu posso fumar maconha que eu vou ficar bem. Não, não é. Nada a ver. Né? Não é Uma por aí, coisa né? não tem nada a ver com a outra. Então, o tratamento, realmente, ele precisa ser muito bem ordenado, né? Muito Perfeito. bem orientado. Para a pessoa também não ter essa recaída. Eu conheço, tenho uma pessoa... Olha, só esse ano já perdi as contas de quantas vezes a família já foi buscar para Sério? tratar e coloca na internação, fica 2 Nossa. meses, volta, dá uma semana, volta Mas sabe de por novo. quê? Sabe por quê, Bárbara? Independente de ser internação, a gente vai falar um pouquinho sobre as internações, os modelos, né? Que é os modelos de 2001, Fernando Henrique assinou um decreto da lei antimanicomial. Porque antigamente era muito fácil também, pegava os dependentes químicos, pegava as pessoas com os transtornos mentais, internavam e trancava e deixava lá, virava um manicômio. E aí veio essa lei para proteger e para regulamentar. Não pode internar desse jeito. Para internar tem que ter uma justificativa, tem que ter um porquê. Então, a gente tem a internação voluntária, a internação involuntária e a internação compulsória. A voluntária, o próprio nome diz, eu sou um dependente... Okay? Eu quero me internar. Eu entendi que eu tenho problema, eu vou e me interno, que é muito fácil. O médico olha, avalia, fala, realmente você precisa, o médico prescreve. Lembrando que essas 3 internações, ambas precisam do aval médico. A internação involuntária, lembra, o dependente químico ele não aceita, ele está na fase de pré-contemplação, lembra? As 5 fases, ele está na de pré-contemplação, ele não aceita. Só que ele se colocou em risco para ele, ou ele se colocou em risco para a sociedade, né? Ou ele está com crise, está tentando se matar, ou é uma mulher grávida, coloca em risco a gestação, ou é um cara em surto psicótico e pode pegar o carro e fazer uma loucura. Então, nesses momentos, que não é só de dependência química, que também entra transtornos mentais, ou dependência química e comorbidades, aí sim o familiar procura um médico e explica o caso. O médico olha esse indivíduo e aí o médico determina, olha, realmente ele está em risco para ele, para a sociedade, e aí determina a internação. Tá. Interna esse indivíduo, o hospital que recebe tem que ser um hospital credenciado, tem que ser um hospital regulamentado e esse hospital tem que comunicar ao Ministério Público em 3 dias. A gente recebeu o paciente fulano de tal por este critério, para que não haja essa coisa do manicômio. Né? Esta é a segunda internação. A terceira seria a compulsória. É o que tentaram fazer na Cracolândia há um mês atrás. Que é assim, já que não tem família tomando conta, não tem ninguém, a pessoa está se matando, vai ao Ministério Público, a família solicita, ou então o médico solicita, mas a ordem passa por um juiz. Aí o juiz olha e determina. Aí as forças policiais, bombeiros, né, pega o cidadão e interna. Mas independente dessas 3 internações, só vai dar certo se ela passar pelos estágios de motivação. Lembra aquele que é pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Se o indivíduo internado ele não entende que ele precisa se motivar, ele tem que aprender a lidar com as suas queixas pessoais, com os seus traumas, com as suas dúvidas, com ele mesmo, dificilmente vai acontecer como esse seu amigo. Sim. Interna, E volta. ele não tem essa experiência e acaba voltando. Esse mesmo... Até traumatiza realmente a pessoa que tá ali, né? Doutor Sandro, olha, você não veio semana passada, tá vendo aí, ó? Agora sobrou assunto Não dá tempo, aqui, né? Rendeu demais. Rendeu demais. Você vai Não ter dá tempo, né? A gente pode fazer uma parte 2, talvez, na próxima Sim, semana pode sobre ser. isso, porque eu acho que é um assunto que tem Muito muita coisa a pertinente. se falar ainda Sim, sobre isso. verdade. Mas desde já eu quero te agradecer mais uma vez por essa quarta-feira e já passo seus contatos pra gente. Quem tá passando por uma Ok, situação dessa e sim, precisa de um respaldo sim. médico aí, por favor. Um prazer, eu represento a Somente Clínicas, né? O nosso site é somenteclinicas.com.br, as minhas redes sociais é Sandro Massini _psicólogo, e agora, semana passada, eu inaugurei o meu YouTube. O canal do YouTube que eu já me inscrevi, O por isso que meu eu tô canal sabendo. do YouTube, que é o meu nome, Sandro Massini. Todos esses programas, com calma, eles vão ser subidos, né? Eles vão estar na plataforma e eu convido a todos a me ajudarem, clicar lá no sininho, se inscrever, compartilhar e ajudar a gente a levar e a gente prevenir o uso das drogas.
Muito bem, não Que só disso, bom. mas tanto assunto legal. Já me Tantos, inscrevi né? no seu canal. Sim. Eu vou me inscrever, vamos Isso escrever. aí. Inscreve, que é muito legal, porque a gente pode compartilhar para quem Será um precisa. prazer. Perfeito. Até quarta-feira que Se vem. Deus quiser. Tá bom? Obrigado, Forte doutor abraço a todos. Sandro. Deus abençoe.